Boa noite, eu sou Boa Jailson noite. Lacerda, estamos aqui em mais um bate-papo inclusivo, e hoje o tema vai ser jovem com deficiência e os novos protagonistas na luta da pessoa com deficiência. Estamos aqui com meu amigo Gustavo, e hoje Boa nós vamos fazer noite. esse bate-papo sensacional aqui. Galera, fique com nós aí que vocês vão acompanhar um bate-papo cabeça, cara que tem uma boa condições de bater um papo aqui legal com nós aqui. Então, vocês vão entrando, se vocês puderem comentar aqui comigo, aqui, né, só para mim saber quem está chegando na live. Bom, já dei boa noite para os meus amigos internautas, agora quero dar uma boa noite para o meu amigo Gustavo Amorim, né, um jovem jornalista com deficiência, Gustavo? Queria que você se É isso apresentasse para as aí. pessoas, enquanto eu vou É isso aí. compartilhando aqui nas minhas redes sociais o nosso bate-papo. Valeu, Certo, obrigado. Jailson. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Amorim, tenho 31 anos, sou nascido aqui em Maceió, capital de Alagoas. Tenho 31 anos, sou formado em jornalismo aqui na Faculdade do SESMAC de Maceió. Tenho baixa visão. Essa baixa visão começou quando eu tinha 6 anos de idade, decorrente da retinose pigmentar, uma doença que vai degenerando os pigmentos da retina. Então, por conta disso, eu não consigo ver cores, a luminosidade é bem ruim para mim. E mesmo com essa baixa visão, com os 6 anos, eu estudei em colégio normal, um colégio particular aqui em Maceió. Tive a ajuda dos meus amigos, né, que ditavam para mim. Felizmente, hoje em dia existe o segundo professor, que era algo que não existia nos anos 2000 e final dos anos 90, mas meus amigos sempre me ajudavam, minha família, né, ditando o que estava escrito no quadro, que era um grande problema, né? Como eu sou baixa visão, alguns professores não acreditavam que eu não estava vendo o quadro, porque ou a pessoa enxerga tudo ou não enxerga nada, e eu sou baixa visão, eu sou a metade, né? Algumas coisas eu enxergo e outras não. Mas fui convivendo com isso. No começo foi muito difícil a minha aceitação. Eu, inclusive, cheguei a ter depressão por não aceitar essa baixa visão, por ser diferente de todos e não conhecer ninguém. Eu só conhecia uma pessoa que era o meu primo Elcinho, mas não tinha muito convívio com ele, então não conversava muito, não sabia quais eram as dificuldades. E aí, mas mesmo assim, fui estudando no colégio normal, fiz a minha faculdade de jornalismo, na faculdade particular, e só tive convivência com as pessoas com deficiência depois que eu me formei na faculdade com 21 anos de idade, que eu fui a Recife, morei lá com meu pai e comecei a frequentar uma associação lá de Recife, que fica lá no bairro das Graças, e através disso eu conheci o goalball, que eu comecei a praticar, fui conversando com os meus novos amigos, fiz curso de computação, saía com eles, andava de ônibus, de metrô em Recife, e em 2014 eu fui para Florianópolis, que lá tinha tem lá, né, uma das melhores associações do Brasil de cegos, que é a SIC, a Associação Catarinense para a Integração dos Cegos. E, e lá eu comecei eu morei lá e comecei o meu trabalho da independência, a conhecer a bengala, a utilizá-la. Aí morei na associação, graças ao Sérgio Lee e o Marcelo Santos, aqui de Maceió, que me patrocinaram para eu ir a Florianópolis. E passei lá 6 anos, né? Onde passei por vários desafios, como viajar sozinho, ficar em hotel sozinho, ter relacionamento amorosos. E hoje, inclusive estou escrevendo um livro, né, sobre esses meus 6 anos em Florianópolis. E no momento estou aqui em Marcel conversando com o meu querido Jailson, amigo inacreditável, É isso aí, você falou. sensacional.
As pessoas já estão entrando aqui, ó. Tem a Elci, que já está aqui presente com nós, a Vânia Amorim, a Minha Mariana, tia. né? A Elci até fala assim, ó, conheço bem a situação. As pessoas não entendem as nossas condições, que a Elci também ela é baixa visão, né? Inclusive, acho que você Ah, assistiu o bate-papo que eu tive com ela aqui, sim, inclusive até nossa conversei com live. ela, ela é simpaticíssima. Falei com ela, ela conversou comigo também. E a história dela é sensacional, né? Ser mãe, ter filho e tudo, meu Deus, é muito incrível. E realmente, no colégio, na faculdade, as pessoas não entendiam direito isso daí, né? Da gente não enxergar, era bem complicado a situação. Mas, graças a Deus, a acessibilidade aumentou, cresceu bastante em todo o Brasil. E hoje existe o segundo professor, que é um grande aliado das pessoas com deficiência. E a acessibilidade nas ruas melhorou bastante, mas lógico, ainda tem muito a melhorar, mas nós já foi bem pior a situação para nós deficientes no Brasil. Então, o Gustavo, e aqui, que nem nós estávamos conversando antes, essas minhas lives, a proposta aqui é nós bater um papo mesmo, para tentar quebrar o preconceito, tentar quebrar esse paradigma de que pessoas com deficiência têm que ficar dentro de casa, que a pessoa com deficiência não tem capacidade, que é o capacitismo, né, que a gente precisa falar toda hora. E aí, Exata, eu queria aproveitar esse momento aqui com você, já que nós estamos em uma época de pandemia, né? O certo? que a pandemia afetou na sua vida, Gustavo? E aí eu queria que você Certo. falasse um pouco a respeito também, que você está construindo aí para nós, né? Que vai ser Certo. muito bacana. Olha, Jailson, uma coisa que você falou aí primeiro das pessoas ficarem em casa, né? Eu acho que a gente tem que sair de casa para as pessoas nos conhecerem e deixar o mundo mais acessível e a gente exercer o nosso papel na cidadania, né? Exercer o nosso papel de cidadão, que é pedir ter os direitos da cultura, do esporte, disso tudo. E durante a pandemia eu tive que vir a Maceió, né? Estou morando aqui em Maceió com a minha família. E para não ficar parado, né, que eu não gosto de ficar parado, comecei a escrever um livro sobre a minha vida em Florianópolis, né, os desafios, as novas experiências, as novas viagens, como por exemplo uma viagem que eu fiz para Rio Grande do Sul, que eu peguei aplicativo de carona, o BlaBlaCar, e fui de Blá, blá, cá. carona, fui de carona, sem conhecer ninguém, e deu tudo certo, assim, mas fui escondido, né? Se meus pais soubessem, iam dar um puxão na minha orelha, iam ficar loucos, né? Eles só souberam quando eu já estava no BlaBlaCar. E, e essas aventuras, assim, e mostrar para as pessoas deficientes que tudo é possível, né? Que a gente pode viajar, pode estudar, ir a um teatro, a um cinema, fazer tudo, inclusive ser um político, né? Inclusive ser tudo que a pessoa quiser ser, né? É verdade. E a gente falando aqui em baixa visão, Gustavo, eu queria ver com você, porque assim, quando a gente. Aqui em São Paulo tem a bengala verde, que a pessoa com baixa visão usa. E Sim, geralmente a inclusive pessoa. Inclusive eu conheci as pessoas da Bengala Verde no Reatec ano passado. Foi bem Ah, bacana. né? Você esteve na Reatec? Eu tive lá Estive também. pela primeira vez e já estou contando os dias para chegar ano que vem e ter a Reatec novamente, para eu E, estar lá né? Na e próxima você revê-los marca todos. comigo adiantado que nós vamos se encontrar lá. Ah, com Pessoal, certeza, com Eu conheci certeza. o Gustavo em Brasília. Eu estava lá na Isso, conferência foi em 2017, em, dois, 16, em 2017, te conheci lá em Brasília, lá, nós estávamos 17. se preparando para Isso. fazer um. Nós ia falar sobre. Era a Conferência Nacional da Assistência Social, né? Que nós ia Isso. levar ainda a questão do BPC, para ver se a gente conseguia aumentar essa renda deles aí, que tá Sim. difícil para isso acontecer. Então, conheci o Gustavo lá também, no meio dessa militância, que a gente sempre tem que estar militando. Mas Com a questão que eu certeza. queria ver com você, Gustavo, é assim: Sim, e a gente sabe que a pessoa com a bengalinha verde, pelo menos aqui em São sim. Paulo, as pessoas costumam não colaborar, não ajudar, porque acha que porque você tem baixa visão, você consegue chegar até o seu transporte, ou
ou você consegue saber qual o transporte que você está. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa condição, Certo. porque às vezes você baixa a visão, mas até que ponto que baixa a visão, né? Então, existem vários tipos de deficiência visual, vários tipos de baixa visão. Em baixa visão que enxergam um pouco mais, um pouco menos. Eu conheço pessoas de baixa visão que enxergam mais do que eu, pessoas que enxergam menos que eu. E existe essa Bengala Verde, foi uma organização feita, se não me engano, foi em Curitiba ou em São Paulo, onde as pessoas com baixa visão usariam a bengala verde e as pessoas que são surdas e cegas usariam a bengala vermelha e as que são cegas totalmente usariam a bengala preta. Mas eu acho que não funciona muito bem, não. Eu, por exemplo, eu uso uma bengala vermelha, mas eu não tenho deficiência auditiva, não uso bengala verde, não. E, e aqui em São Paulo é um mundo mais acessível do que Maceió. Aqui em Maceió, eu não vejo muito deficiente visual andando, mas sei que tem. Mas eles não têm isso de bengala verde, não. Algumas pessoas que têm, inclusive na Reatec teve uma tenda lá da Bengala Verde, onde eu fui, conheci várias pessoas, né, bem interessante, mas não tem muito isso ainda não. Ainda está no início, eu acredito. É. Mas e o tanto que você consegue, você enxerga assim? Sim, eu tenho. Qual o seu Eu grau tenho de baixa visão? Tá, eu tenho cerca de 10 a 15% nos dois olhos. No mundo dos cegos eu sou rei, né? Que eu enxergo bem, assim. E, e assim, o que me atrapalha bastante é a claridade. No sol eu chego a enxergar 0%. E a distância eu não consigo enxergar. Eu gosto muito das coisas do contraste, né? Das cores de contraste. Não consigo distinguir cores, né? Para mim, as cores são muito parecidas e é mais ou menos isso aí. Eu não consigo ver detalhes, né? Esses detalhes assim do rosto da pessoa, não consigo ver. Mas dá para se virar. Dá para, inclusive, eu cheguei agora em Maceió e tô tendo alguns contatos aí com alguns políticos, algumas lideranças aí das pessoas com deficiência. Mas quero começar a fazer o que eu fazia em Florianópolis. Quero andar por toda a cidade, falar com todo mundo, né? E exercer os nossos direitos, né? Porque se a gente não correr atrás dos nossos direitos, quem vai correr atrás, né? Se a gente não aparecer na rua, na sociedade, quem vai fazer pela gente? Então a gente tem que começar a sair das nossas casas, cobrar os nossos direitos para que o mundo fique mais acessível para nós, né? Exatamente. Quando a gente começa a buscar o nosso lugar de fala, saber o que, que a gente está discutindo, por que, que a gente está lá lutando, né? A gente Sim, está conquistando nossos espaços de fala. Tem muitas sim. pessoas, eu recebo algumas críticas porque eu sempre fui desse jeito, assim, de tentar estar na linha de frente, tentar mostrar para as pessoas que a gente tem nosso direito, precisa ser respeitado. Tem algumas pessoas Sim. que ainda falam assim, o Jailson usa da deficiência dele para conquistar alguns espaços. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, Gustavo. Eu não tenho um braço e nem uma perna. Quem quiser Olha ficar no aí. meu lugar para fazer o que eu faço, pode ficar, que nós troca na hora. Pô. Não tem, não tenho dúvida disso. Com Mas é certeza, com isso. certeza. A gente precisa continuar fazendo essas militâncias, né? Sim, E é sim. importante. Eu estou aqui fazendo sempre aqui no meu canal, eu estou trazendo algumas pessoas que são especialistas para discutir a respeito da pessoa com deficiência e estou trazendo também pessoas com deficiência também para Isso é mostrar que muito a pessoa com bacana. deficiência tem capacidade de estar participando. Inclusive, você é um cara que é um espelho. Está em casa fazendo um livro. Agora, fala para mim, qual que é a intenção sua escrevendo um livro contando a sua história? Olha, o meu objetivo é mostrar às pessoas com deficiência que tudo é possível, mostrar que tem obstáculos, que às vezes dá vontade de desistir, mas nós não podemos isso, né? Como eu escrevo lá no livro, que uma vez andando numa calçada, bati no caminhão de lixo, meu nariz sangrou um monte.
e eu sempre tinha que passar por aquele pedaço de calçada. Se eu desistisse, eu não iria para o meu trabalho e acabaria tudo, né? Então, esse é o meu objetivo. E através desse livro, eu sonho em fazer palestras pelo Brasil, como na Reatec, em outros eventos aí voltados para as pessoas com deficiência. E também começar a sair do Brasil e rodar esse mundão aí, para mostrar a É, todos que tudo é possível, porque o mundo é muito difícil, né? Mas, assim, é como eu digo, já foi muito mais difícil. Hoje em dia a gente tem representantes no Senado e na Câmara Federal, né? Temos pessoas como você e como eu que querem que o mundo fique melhor. E pouco é falado isso daí, né? Essas suas lives está sendo muito interessante porque está mostrando pessoas que querem fazer a diferença, mesmo nesses momentos tão difíceis que a gente está passando na pandemia, né? De tantas mortes, de tanta gente ficando doente, mas a gente assistindo as suas lives, pessoas como eu, como você e como os outros aí que você está entrevistando, nos motiva a continuar fazendo a diferença, né? é isso aí, sensacional. Você poderia dar um spoiler um pouquinho do seu livro para nós? Então, tem uma coisa que a minha vida na associação, né? Eu cheguei lá sem saber de nada, e eu vivi lá 6 anos, 4 anos, 2 anos na associação. Tem história que eu comecei a morar só, tem história das minhas viagens, né? Como essa do Rio Grande do Sul, que eu peguei o BlaBlaCar para conhecer uma amiga. Tem história no Rio de Janeiro, né? Que eu fui ano passado para o hotel sozinho, passei pelo Rio de Janeiro, fui para o Pão de Açúcar, tudo sozinho. A minha história no Reatec, essas histórias aí, a minha independência, né? É mais ou menos isso Não, aí. muito legal. Quando estiver pronto aí, manda para nós aí que a gente faz Ah, com certeza, com uma certeza. divulgação aí para o pessoal, para que essas Sim. histórias precisam ser contadas. A Sandra Cruz está aqui, junto com nós aqui, e Opa, ela boa fica noite. falando para mim toda hora, Jair, você precisa escrever um livro aí sobre a Com sua certeza, com história, porque sua história é certeza, muito boa, com né? certeza. Eu As vou até histórias têm que ser colocar. compartilhadas. Ela fica falando, já você precisa escrever sua história aí, que a sua história sempre é muito boa. E eu fico, agora eu estou estudando um pouco também, né? Fiquei bastante tempo fora das escolas e tinha que trabalhar para sustentar a família. Aí agora Aham. me dediquei ao estudo. Então, estou fazendo pedagogia Parabéns. hoje, estou estudando pedagogia. Ah, E aí, quando eu maravilha. consegui essas habilidades aí com a língua portuguesa, porque ela é danada, ela gosta de pegar a gente, né? É verdade, Quando é eu conseguir verdade. mais algumas habilidades aí com ela, eu vou tentar escrever o livro aí para a gente fazer Ah, Jailson, esse mas você bate-papo aí pode também. muito bem falar, gravar a sua história e alguém escrever para você. Então, porque assim, eu acho que a gente precisa fazer isso, o Gustavo. Se a gente, eu falo sempre que nós somos um quarto de população com deficiência, né? Exatamente. Então a deficiência, ela é uma condição humana já, né? Porque ela faz Sim, parte da humanidade. Teve época que tentaram acabar com as pessoas com deficiência para fazer uma sim. sociedade mais pura, Na mais, Ásia, as pessoas né? que nasciam deficientes eram jogadas debaixo do morro, né? Exatamente. E então, o que que acontece? Mas aí, agora, viram que não tem, que a pessoa com deficiência, ela faz parte das condições humanas. E a sociedade precisa se Sim, adaptar para enfrentar, encarar isso de frente e dar espaço e começar a criar tecnologia para que todo mundo possa conviver junto, né? Na sim, verdade, sim. Com hoje você certeza. pega, hoje você pega um iPhone, você consegue Tudo. trabalhar com ele, fazer tudo com ele, né? Porque Aham. foi criado pensando na pessoa com deficiência. A nossa sociedade não foi. Então a gente precisa de pessoas como você, né? Como muitos outros aqui que estão participando da nossa live aqui, para Sim, discutir, para colocar proposta, para ver o que é bom para a pessoa com deficiência, mas não que seja para
só para garantir os direitos e para uma participação com equidade, né? Sim, Por isso que a gente sim, precisa estar fazendo a nossa luta toda hora, justamente para isso, para criar com uma certeza. sociedade mais justa e mais igualitária, com equidade, né? Sim. Para que a pessoa com Você, deficiência você vê possa quando ter. a nossa luta, Jailson, dá resultado. Um exemplo, agora há pouco mesmo, a secretária-geral do governo Bolsonaro queria acabar com as cotas da pós-graduação para as pessoas com deficiência. E se não fosse a gente se organizar, se juntar e mandar lá um documento dizendo que era absurdo aquilo, ela não teria falado, não teria se desculpado e voltado atrás, né? Então, não, mas a militância da pessoa com deficiência sempre, ela sempre foi muito importante nos embates. Inclusive, nós temos um movimento aqui, depois, se você quiser, eu até vejo para te colocar no grupo, porque assim, é um movimento mesmo da Me pessoa com coloque, deficiência. me coloque. Nós discutimos o quê? Programas e projetos, não discutimos pessoas. Né? Nós não quer Sim, saber lá quem que é o para o presidente, todo. quem que é. Nós estamos discutindo projetos e programas. O que é bom para a pessoa com deficiência? Para a pessoa com deficiência, se a gente aumentar a renda per capita do PPC, vai Sim. colocar mais Beneficiar todos. da metade das pessoas com deficiência, vão enquadrar essas pessoas e vai facilitar a vida das pessoas com deficiência. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá brigar para isso. Né? Com Vamos lá certeza. brigar para que essas coisas aconteçam. E isso, Gustavo, a gente tem que já começar a fazer, essa tendência já desde quando a gente sai para a rua para fazer a militância. Com Né? certeza. É Com tentar certeza. separar os nossos gostos políticos com as nossas propostas políticas. Com Porque daí a certeza. gente estamos falando de política pública, né? Muito bacana isso. Isso. Você é Não um cara política muito aberto. partidária. É, isso aí. A política pública ela é muito importante para a gente discutir. Gustavo, eu vou mandar aqui um abraço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Manda aí, manda aí, manda aí. Nos Um abraço vendo, para batendo todos, hein? papo. Já isso que vai ver aí quem tá falando e tudo, mas É, já manda um abraço para todos eu não vou aí. conseguir colocar todo mundo na tela aqui, Ah, tá? sim, mas. Mas eu vou Vai aí, falando, ó, Jair. tem a Rosimeire, que é a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da Oh, que cidade de bacana. Francisco Morato, né? O Adilson Vieira, o Adilson é da instituição A e B, sempre está participando junto com nós aqui, né? Opa, Fazendo bacana. bem bacana. A Helena também está participando junto com nós, ela sempre, todas as lives minhas, ela participa, ela comenta, né? Inclusive, ela Boa está noite, comentando Helena. aqui, ó. Vocês viram aquele menino que estava no Luciano, no Caldeirão? Ele é autista, Sim. sensacional. Sim, Eu não assisti o Caldeirão, mas deve ter não. sido muito Também não. bacana. Deve ter sido também. A Lélia Oliveira aqui, que está junto com nós também. Deixa eu ver o que ela está Opa. comentando aqui. Então, esse Veja aqui é o aí. momento da gente falar com a Ver o que galera, bater um papo. É isso aí, Lélia, é ó, isso aí, compartilhar tudo. essa live é muito boa, importante para mim. Ela, porque tem um pouco de reconhecimento. Lélia. É A verdade, gente é está verdade. aqui. A gente está aqui para Estamos fazer essa aqui. discussão mesmo. Né? É, E essas lives, ela veio muito a calhar, Gustavo, sim, porque nessa época de pandemia, o que a gente fazia? Ia militar nos conselhos estadual, nos conselhos sim, ia municipais, ter fóruns. nos fóruns. De repente, com a pandemia, parou tudo. E aí, a Parou discussão tudo. da deficiência vai ficar para trás? Né? Então, nós É, precisamos daqui a aproveitar 2 meses, se não tivesse a pandemia, iria ter aqui em Recife o encontro de 2 Vox, que foi cancelado, né? Então você vê o quanto que vai deixar de ter, das pessoas se reunirem, de evoluir o 2Vox, e que é um sistema para computador, e a gente não pode ficar parado, né? Então, essas lives que a gente vem fazendo, não só eu, mas outras pessoas também com deficiência vem fazendo, está colocando a pessoa com deficiência de novo no seu devido lugar. Porque eles estão fazendo todas as políticas públicas e estão esquecendo que a pessoa com deficiência está lá, né, na Constituição Federal, né, que tem uma Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem a Lei Brasileira de Inclusão, tem a Lei Berenice Piano do autismo. Então, a sociedade inteira
está perdendo com a pandemia, né? Mas as pessoas com deficiência estão sendo muito mais prejudicadas com isso. Muito mais. Porque eles estão deixando a pessoa com deficiência em segundo plano. E nós, como um agente de políticas públicas, nós não podemos deixar isso. Nós temos que e ainda mais, né, Jailson? Jailson, ainda mais pessoas com deficiência que estavam indo para as suas associações, evoluir na sua vida, né? Ter essa acessibilidade, isso que eu tive, que você teve, de poder fazer tudo, e eles agora não podem ir para as suas associações e estão parados, né? Não estão evoluindo na questão da independência, né? Então a gente tem que ver como eles estão perdendo, né? Eu vou colocar aqui na tela aqui, esse aqui é o nosso amigo Fernandinho Schran. Ele está dando boa noite, amigos. Boa noite. Forte abraço. Igualmente. Do Conselho Municipal da cidade de São Paulo. Opa, cara é importante, viu? De Alagoas, Léo Loureiro. Você conhece ele, não? Conheço, sim. Por causa da pessoa com deficiência. Inclusive, eu conversei com ele é deputado estadual daqui de Alagoas. Essa semana bati um papo com ele para a gente conversar e ele foi bastante atencioso. Vamos ver se vamos ter esse bate-papo aí. Sensacional. A Sandra Cruz também está aqui com nós, aqui presente. Opa, boa noite. Completo, tá todo mundo aqui nos assistindo. Que bacana. Vou colocar mais algumas mensagens aqui, Gustavo. Bota aí. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta para o Gustavo, hoje nós vamos ter um tempo sobrando aqui. Aí a gente vai fazendo esse bate-papo bacana aqui, interativo. E nós queríamos colocar vocês juntos aqui nesse bate-papo. É verdade, é verdade. A gente conseguir fazer um bate-papo legal aqui, vocês participando. Coloquei assim, o comentário da... Pode falar aí. Não, pode falar. Coloquei o comentário da Rose aqui na tela, aqui, ó. Gustavo, qual a importância e como você vê a participação dos jovens jovens com deficiência no processo de conquista e de participação social? Entendeu, Gustavo? Sim, entendi. É total. Se a gente que é jovem, que está no puro ato assim de querer que o mundo mude, de querer que tudo melhore, se a gente não for para as ruas, se a gente não for atrás dos deputados para querer essa mudança, quem é que vai querer? As pessoas mais velhas, que já estão acostumadas com a vida, que já estão acostumadas com o jeito que está? Se a gente que é jovem, que não for atrás dessa mudança, quem é que vai? Então, a responsabilidade é total nossa de mudar, de evoluir, porque as pessoas mais velhas já fizeram a sua parte, né? Verdade. Quando eu sempre venho fazendo uma militância, Gustavo, e eu sempre faço uma referência para as pessoas que já vinham fazendo essa luta há muito tempo. Com certeza. O mundo melhorou muito, né? E eles foram pessoas fundamentais nisso daí. Exatamente. Quando eu vejo a Célia Leão, o Chico Pirata lá discutindo, falando que eles discutiam políticas públicas para a pessoa com deficiência embaixo de árvore, porque não tinha um espaço, um lugar adequado, porque ninguém interessava de fazer isso, só interessava quando chegava próximo de alguma campanha política, que daí pegava a pessoa com deficiência, abraçava, tirava uma foto, colocava lá na capa do jornal e esquece, não tinha mais política pública para isso. Né? Porque o papel da pessoa com deficiência era só esse mesmo. Era só um papel de caridade, né? Hoje as pessoas ainda acham que tem que fazer caridade para a pessoa com deficiência. E nós vem mostrando, vocês, principalmente os mais jovens, que vêm discutindo a política inclusiva, vem mostrando que não. Vocês estão aí para concorrer cargos de autoridades de grande porte, de diretoria, dentro de empresas, dentro da política também. Né? A gente vê o jovem Felipe Rigoni lá, que é um deputado que está fazendo um trabalho muito bacana, tem deficiência. Verdade. Ele é cego, na verdade, né? Ele é cego, é isso. Ele é cego, né? Então, vem fazendo esse trabalho. A senadora Mara Gabrilli também. Com certeza. Ela mudou o panorama da pessoa com deficiência no Brasil. Meu Deus, eu fui aí na Reatec e vi lá a associação dela, algo incrível, assim.
Então, a gente vê esses trabalhos sendo bem feitos e só sendo bem feito quando a pessoa com deficiência teve o direito à voz dela, né? Mas quando É eu falo a verdade. voz, não é só ficar pedindo, ela participando, ela tem o direito à caneta também de instituir os Fazer uma programas, os lei. projetos, né? Criar uma lei, né? Então, por isso que eu acho muito importante as condições da juventude dentro dos projetos de políticas públicas e a juventude com deficiência. Nós temos que Sim, estimular mesmo sim, as pessoas para participar. Olha, ele está com falando aqui, certeza. ó, essa pandemia, no momento, está sendo muito difícil para o meu filho, que ele é autista. Olha só. Então, Tá vendo aí? Tá vendo aí como a pandemia está atrapalhando, né, as pessoas com deficiência? Mas é, falar para essa pessoa aí que vai melhorar, vai acabar essa pandemia e a gente tem que estar pronto para quando ela acabar, né? Por isso que a gente não pode ficar parado, né? não, precisamos pensar em proposta de política e práticas que tirem os jovens com deficiência da invisibilidade. Aqui é a presidente Isso, do Conselho, exatamente. Francisco Morato, tá dando essa contribuição para nós aí. Opa, um grande abraço para ele. Então, precisamos pensar em proposta de políticas e prática que tirem os jovens com deficiência da invisibilidade. Sim, Essa frase é porque sensacional, pô. sensacional, porque inclusive eu te mandei lá, era em inglês, né? O boletim da Unesco, né? Exatamente o que ele falava, que a quantidade gigante de pessoas com deficiência que abandonam as escolas, né? Ainda hoje existe isso, então se não tiver uma luta para fazer com que eles não desistam, porque se os jovens desistirem da escola, como é que vai ser no futuro na vida profissional, né? Então, a gente tem que lutar para apoiá-los para não ocorrer essa desistência, né? Esse relatório da Unesco, depois eu consegui ver um pouco, ele não consegui ver completo, né? Que fala sobre, Sim, já fala sobre a pandemia, né? E como que a pessoa com deficiência, e principalmente as mulheres com deficiência, que foram muito prejudicadas nessa época de sim. pandemia. Que a gente precisa também já começar a fazer essas Tem um olhar. provocativas aqui nas minhas lives. Eu vou começar a falar mais vezes sobre a importância das mulheres com deficiência, que nós não estamos prestando atenção nisso, né? Olha aí. A Secretaria de Estado colocou alguns material aí falando sobre essa temática aí, que as mulheres com deficiência elas estão sendo violentadas dentro de casa, né? Elas estão A sendo, feminicídio então, cresceu bastante. principalmente com a mulher com deficiência. Então, foi muito bem lembrada aí essa questão aí, para a gente continuar falando aí, ó. Ah, A Elaine está como é que falando é? aqui, ó. Você quer Sim. falar? Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia colocar Pessoas. um bate-papo da Elaine aqui Bota com nós. aí, bota aí. Apesar dos avanços na sociedade, ainda existem muitas barreiras, principalmente para a pessoa com deficiência visual. Sim. E também tem muitas barreiras das pessoas agirem, mas assim, em Florianópolis, mesmo sendo um dos estados mais ricos da Federação Brasileira, inclusive agora no pedido de apoio, né, desses R$ 600, Santa Catarina foi o estado que menos teve pessoas que pediram esse apoio. E mesmo lá, tem calçadas que não tem piso-guias, ou calçadas que tem piso-guias quebrados, tem nas calçadas alguns postes, algumas árvores, como esse caso que eu relatei no meu que eu vou relatar no meu livro, que é um caminhão de lixo parado na calçada, fazendo com que a gente bata no carro. Tem também, aqui a gente fala em Maceió, que são as tartarugas, que são na pista, fica parada aquela coisa amarela para o carro. Funciona como se fosse um quebra-mola para o carro diminuir a velocidade. Isso daí atrapalha a gente, que aí a gente bate nisso daí também. Então, tem muitos obstáculos que fazem com que, se a gente não tiver força nossa própria e da nossa família, a gente não sai de casa, porque tem muitos obstáculos. Às vezes os carros estão parados nas calçadas, sempre, às vezes tem cocô de cachorro na calçada, que aí a gente se atrapalha também.
tem muitos obstáculos que fazem com que a gente, se a gente não tiver força, a gente não saia de casa. Os próprios ônibus, né? Não tem, se não tiver alguém para nos auxiliar, a gente não sabe qual é o ônibus que a gente vai pegar. Tem aqui em Maceió, em Floripa, alguns buracos. Dei um exemplo aqui em Maceió, eu já caí num buraco que foi até quase a minha cintura. E são detalhes que, um exemplo, um buraco poderia estar fechado e fazer com que eu tive sorte de não quebrar uma perna, mas se eu tivesse quebrado uma perna, o Estado teria que pagar. Então, eles têm que ter esse olhar. E é isso, assim, é da questão da cultura, que não tem muitas obras em braille, não tem muita audiodescrição, mas está crescendo. Na própria escola, né? Não tem muitos livros em braille, o quadro é um complicador, né? Os livros didáticos, se não fosse a minha mãe para lê-los quando eu estava na escola, seria um fator para que eu desistisse do colégio. Então, são muitos fatores que fazem com que a pessoa desista, né? Mas a gente tem que ser forte e seguir, né? E seguir porque está surgindo cada vez mais tecnologias para nos auxiliar, né? A inteligência artificial, acredito que vai nos ajudar bastante. Mas é isso aí. Tá me ouvindo? Então, o Jailson falou que poderia ele cair. Então, é mais ou menos isso que pode atrapalhar a pessoa, né? A mesma coisa o cadeirante, né? Que também pode, as calçadas não são tão acessíveis, os ônibus não são todos que têm um elevador para os cadeirantes entrarem nos ônibus. Isso lá em Florianópolis, imagina no norte, nordeste, né? Que é bem mais, que são estados mais pobres, né? Tá me ouvindo, Gustavo? Estou sim, e você, Jailson? Tá tranquilo aqui, tô escutando. Estou te Deu uma ouvindo, caidinha estou te aqui, ouvindo. mas já estou de volta. É isso Bom, aí, Jailson. o Adilson. Agora sumiu todo mundo aqui. O Adilson está falando aqui, ó. Mas existe muito preconceito. Eu entendo, pois às vezes nós temos que sentir na pele para entender. Mas eu acho que o pior preconceito é principalmente por parte da própria família que não aceita a pessoa com deficiência. Isso é verdade. Esse Graças aí é a Deus, a minha família fazer. sempre me aceitou. E uma coisa que a gente fala muito que é o atitudinal. Você tem que ter atitude de chegar a um político, ou chegar a uma pessoa que está na rua, pedir aquilo. Quando vem alguém, você pede ajuda, não tiver vergonha. Como você que está no trabalho, numa empresa, como eu trabalhei lá em 2 empresas em Florianópolis, eu cito isso no meu livro. Como é que era isso? Que a gente tem que ter a nossa atitude, falar, que se a gente não fala, as pessoas que não têm deficiência às vezes têm medo ou vergonha de chegar até nós, e a gente tem que ter essa atitude aí que realmente quebra essas barreiras, né? É verdade. Eu queria até fazer um complemento aqui no que o Adilson falou, e a gente um dia vai ter que fazer uma live só falando a respeito da família da pessoa com deficiência. Inclusive, Sim. se tiver alguém aí participando junto com nós, que tiver essa habilidade, quiser falar, porque é uma coisa que a gente precisa estar provocando toda hora. Com certeza. A pessoa com deficiência, ela não só sofre o preconceito na sociedade, ela também sofre um preconceito dentro da sua própria casa, da sua família, né? Graças a Deus, eu não tive isso dentro da minha casa. Eu também não, graças a Deus, minha família é muito presente. E assim, Jailson, essas pessoas que não têm um apoio da família, torna-se muito mais difícil dela obtiver a sua independência, né? Né, Jailson? Não sei se você está me ouvindo. As pessoas Gustavo. E é isso que a gente precisa estar toda hora fazendo. De vez em quando eu caio, você pode falar. Fica à vontade. Sim, hoje, sim. Aqui você que é o protagonista nessa live. Tá bom? E é isso, Você é o protagonista aí. A gente tem que ir atrás para que as calçadas sejam mais acessíveis. Aqui em Maceió é pior, eu acredito, as calçadas do que Floripa, porque tem muita diferença umas das outras, né?
Isso daí, com certeza, faz a gente ficar em casa, não sair, né? É um desafio a mais. Mas fala aí, Jailson, quem mais está comentando aí? Aí você está falando aqui de piso tátil. Eu dei uma desligada no meu som aqui, que passou o carro do ovo agora aqui em frente aqui, aí tá um barulhão. Mas é isso, a gente está fazendo essa live em casa, né? Então essas coisas acontecem mesmo. Sim, sim, Aí também. você está falando sobre a Tem importância alguém me ligando, piso mas tátil. segue aí, Jailson. Aqui a Rosimeira, a Ilci, tá todo mundo Olha participando aí. bastante aqui na nossa live. A Ni Cabral aqui, boa noite, Ni. Ni sempre está acompanhando nós aqui, é sensacional Olha só. essa participação aí. Mas eu vou colocar aqui mais um bate-papo Coloca aqui na aí. tela aqui. Coloca aí, Jailson. E vou ler junto aqui com vocês aqui. Meu óculos está novo, diferente, não sei se eu... Ó, o cara tá chique, hein? A aposta é acreditar na capacidade de aprender da pessoa com deficiência. A família entender a importância da inserção social, da participação na sociedade e a escola entender o seu papel nesse processo de apostar na capacidade de aprender. É de fundamental importância, Jailson. Eu diria a você que a família é uma excelente parte, né, que tem que ajudar, motivar, tudo isso que meus pais fazem. E, por outro lado, a escola, porque se a escola não ensinar, se a escola não apoiar, né, então você não vai ensinar, você não vai aprender, inclusive na relação da atitude, né, se a escola não... Às vezes o professor acha que você ficar parado numa cadeira, sem precisar fazer a tarefa, sem precisar ler, vai ser bom para aquele aluno. E é totalmente ao contrário. Se ele não participar, se ele não tiver desafios para enfrentar e vencer, ele vai ser um ser humano na sociedade derrotado, né? Porque ele não vai, se ele não conseguiu enfrentar nenhum desafio até ele se tornar adulto, então vai ser algo bem mais difícil, né? E a escola tem que ter esse olhar de incentivar, de ver que ele tem um espaço na sociedade, de ver que futuramente ele terá que trabalhar, senão ele não vai ter como se sustentar. Né? Tem o PCD, né? Tem o Jailson? Tem como ter o apoio do governo, mas ele tem que correr atrás, né? Ele tem que fazer a diferença, né? Que é como você e outras pessoas que são aposentadas, mas fazem a diferença. E aí, se esses jovens crescem e não aprende nada na escola e até acaba desistindo da escola, o que é que ele vai ser quando ele crescer, né? A escola, para mim, foi muito importante, né? Porque tiveram meus amigos, que a escola incentivou, a minha família, e aí essa soma fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje, né? Jailson, Jailson caiu, acredito. E aí eu fui em Floripa em busca dessa minha independência que eu não tinha aqui. E aí aprendi a usar a bengala, aprendi a dobrar minhas roupas, aprendi a morar sozinho. E a Associação de Cegos me deu esse aprendizado de falar em público. Tudo isso foi muito importante para mim. Jailson? O Jailson caiu. Mas, assim, é mais ou menos isso da minha vida, né? Que eu fui para Floripa, passei esses 6 anos, né? De muita luta. Morei na associação durante 2 anos e tive o apoio da Bia, uma assistente social, né, onde eu fui morar depois, que é o alojamento fechou, por falta de um dinheiro, né? E aí eu tive que morar na casa da Bia, que eu amo ela de paixão, ela e toda a família. E ela me auxiliou bastante, me ajudou muito, e fez eu evoluir, eu ter um trabalho, tudo isso, né? E agora eu estou em Maceió, querendo mudar a vida aqui de Maceió, né? Querendo mudar a sociedade alagoana, né? Que a acessibilidade é bastante importante. Jailson? O Jailson caiu.
Então, pessoal, aí eu sou uma pessoa de baixa visão. Não, porque senão vai passar o tempo, né? Mas diga que espera para não ficar. Diga que já está esperando. Eu não consigo. Você consegue ver algum comentário? A minha irmã vai ver se consegue ver algum comentário para me auxiliar aqui. Não, eu tô aqui, Gustavo, mas eu não vou conseguir falar agora. Ó. Jailson? Calma aí, que nós estamos voltando. Calma aí. Eu vou aqui devagarzinho. O Alex Tomé perguntou, semana passada, peguei 2 aí ICP, no qual o elevador não estava funcionando. Ainda é muito comum. Voltei ou não? Um elevador fora do funcionamento. Olha aí, tá vendo? Ele comentou da falta do elevador aí no ônibus. É uma coisa que realmente faz a gente não sair de casa, né? É bem complicado esse elevador aí não funcionar. Tá me dando retorno, Jailson. Peraí que eu tô voltando aqui Tá. com você aqui. Pode ler mais algum comentário? A minha irmã tá me auxiliando aqui, Isadora Paz, né? É a minha assessora aqui. Vamos lá, o comentário a mais ela vai ler aqui para mim, que eu não consigo ler. E falando do elevador do ônibus, é algo que a gente tem que correr atrás, temos que brigar para que os ônibus sejam totalmente acessíveis, além do ônibus, desse elevador, o próprio lugar para você pagar o ingresso no ônibus, a passagem, não pode ser de uma altura alta para as pessoas que têm nanismo, se for alta não tem como eles conseguirem pagar essa passagem, então tem que ter uma lei para que o cobrador seja mais baixo, né? Tudo isso a gente tem que lutar, se a gente não for atrás, essa diferença não ocorre. A minha irmã vai ler outra mensagem. Lê aí, Isadora! Oh, obrigada aí. Quem foi que fez esse comentário? Wagner, obrigado. Wagner? Evagrio, muito obrigado, Evagrio, muito obrigado. Você também deve ser um grande vencedor. Jailson? Jailson? O Jailson não tá. Pode ler mais algum comentário? Sandra Cleide, Gustavo querido, parabéns pela sua militância. Se o Brasil tivesse pessoas como você, seria muito melhor. Você é o cara. Sandra, muito obrigado. Sandra Cruz, muito obrigado. Mas você também, temos que nos unir e corrermos atrás para fazermos a diferença, porque é aquilo que diz, um passarinho só não faz verão. Né? Como é que é o ditado? Um passarinho só não faz verão, então a gente tem que se unir para fazer a diferença. Jailson? E aí, Gustavo, como foi aí? Tudo bem? Perfeito. Maravilha, Jailson, maravilha. Sim, sensacional. Olha, você é o cara, mano. Ficou tudo tranquilo. Eu tava conseguindo te acompanhar tudo aqui, mas não tava. Se eu conectasse aqui, tava dando retorno. Aí, para não te atrapalhar, eu fiquei por aqui observando, mas muito bem, ó. A Sandra falando da sua militância. Isso! Né? Um abraço aí para Sandra. O Evagrinho aqui, ó, meu professor aqui de natação. Opa! Tenho uma irmã com deficiência visual, sei um pouco sobre essa dificuldade e o preconceito. Meu professor aqui, ó, tem umas medalhas aqui, eu vou até mostrar aqui, ó, porque ele está presente aí junto com nós, ó, medalha na natação que a gente conquistou. Olha aí. Só, eu não sei se você sabe, Jailson, que o novo secretário da Justiça, ele foi nadador olímpico, ganhou até medalha. O carioca lá, cego, o carioca cego que assumiu agora a Secretaria de Justiça do governo Bolsonaro. Foi sensacional também essa nomeação, né? Foi sensacional. Uma entrevista não, ele mandou um áudio para um outro grupo aí. Isso. Ele fala muito bem, ele tem um pensamento muito legal. Eu tô confiante aí no trabalho dele. Ô, Gustavo, eu tô até com dó de terminar essa live, porque nós já tá com 50 minutos de bate-papo, né? Mas a gente precisa encerrar, porque se eu passar de 1 hora aqui, eu não consigo colocar nas minhas plataformas lá no YouTube. Então, eu queria que você falasse agora sobre
você, o que você achou, ou alguma questão que você queria falar e não teve oportunidade ainda de falar até agora. Olha, Para a gente encerrando. Eu achei essa live sensacional. Primeiro por estar aqui compartilhando contigo, que é uma pessoa sensacional, compartilhando com outras pessoas os nossos conhecimentos, as nossas histórias. E é isso, falei do meu livro que estou construindo, quero compartilhar com todos futuramente. Falei das minhas histórias e da acessibilidade, soube ouvir aí algumas histórias aí de acessibilidade também em São Paulo, em outros locais. Olha, estou muito grato aí pela live, que tenha outros convites e outras lives, que eu gostei bastante aqui de estar compartilhando contigo aqui. Foi bem bacana. Muito bacana, valeu, muito obrigado você estar participando junto com nós aí. Quero mandar um agradecimento para todas as pessoas que estão presentes aqui. Eu também. Estamos agora também. com 20 pessoas online assistindo a nossa live, mas essa live aqui ela consegue chegar na faixa de 1.800 pessoas que eles vão assistindo depois. Sim, então, sim. E depois compartilha comigo para eu compartilhar essa live aí, porque é sempre bom, né? Com certeza a gente tem algo para ensinar e aprender, né? Então é bacana para a gente compartilhar. Com certeza vou convidar você para participar de novo junto com nós aqui nesse bate-papo, que vai ter bastante, né? Com certeza, pode chamar que eu estou... E aí eu vou estar com uns equipamentos melhores para não deixar o meu convidado sozinho nas lives. Ah, besteira. Ser muito bacana. Isso é bom, serve de aprendizado. Então, gente, muito obrigado a todos, uma boa noite. Na sexta-feira eu vou estar aqui com Pedro Wolverini falando sobre acessibilidade. Hoje nós tivemos um bate-papo muito bacana aqui com o Gustavo, né, sobre a militância, a juventude na militância também, que a gente tem que começar a fazer essas provocativas aí, colocar a juventude para começar a lutar, porque daqui a uns dias a gente tem que aposentar aí e deixar eles fazendo o papel que nós vem fazendo até agora. Então, quero agradecer a todos vocês, a Sandra Cruz, a Miss Ângelas, né, a Ieda, todo mundo que participou junto com nós, a Rose, a Elci, que foi muito importante hoje na nossa participação, grande abraço, assim. a Lely. Gente, muito obrigado e só gratidão por vocês estar presente junto com nós aqui na nossa live e discutindo a política de inclusão para a pessoa com deficiência, né? Saiba que 25% da população tem alguma deficiência. E 500 pessoas, Gustavo, por dia, ou nasce ou torna uma pessoa com deficiência. Olha então, só. Vocês não precisam fazer parte da estatística para fazer parte dessa luta. Vem ser aliado junto com com nós. Com certeza. Né? Ninguém fica para trás. Tamo junto aí. Não. Tamo junto, Jailson. Valeu. Uma grande satisfação.